Olá, pessoas! Cá estamos para mais um É Preciso Falar sobre Política. E hoje, quinta-feira, 11 de dezembro de 25, foi dia de sessão na Câmara Municipal de Maracás. E como de costume, estamos aqui para conversar um pouquinho sobre os principais fatos da sessão, não é? Inicialmente, eu gostaria de estar falando que eu fico sempre chocado e decepcionado quando tem uma sessão da Câmara e que os vereadores não se atentam, né, para a macropolítica, não se atentam para os grandes acontecimentos do cenário político nacional, estadual, e eu percebo o quanto, não é, uma instituição como a Câmara de Vereadores deixa de cumprir um papel educativo, formativo, quando passou batido a questão, não é, da votação a favor da anistia que ocorreu na quarta-feira. O país ficou, não é, chocado. E nenhum comentário, era como se Maracás fosse uma ilha que não fizesse parte de um todo. E tudo o que aconteceu lá em cima, no Congresso Nacional, vai nos atingir. Né? Com a liberação da anistia agora, muitos outros detentos, bandidos, serão beneficiados com os crimes mais absurdos do mundo. Porque querer livrar Bolsonaro da cadeia mexeu com toda uma estrutura e o país está se organizando para ir às ruas. Mas os vereadores não tocam nesse assunto e a gente sabe também que parte disso é a compreensão do papel, a falta de compreensão do papel político, não é? A ineficácia da própria dinâmica partidária local e também por saber que a maioria que estão ali fazem parte dos partidos que estão agrupados no próprio centrão, não é? Em compensação, a gente foi fazer aqui um balanço dos principais assuntos tratados pela nossa vereança local. Gente, não é? O ano girou em torno de 386 indicações, sabendo que quando eles apresentam uma indicação, por hábito, todos tomam a palavra. Então, nós ouvimos 4.246 manifestações, não é? Isso transformada em carga horária de trabalho dos 11 vereadores sobre essas 386 indicações que foram apresentadas durante o ano. E com pouquíssimo resultado prático, né, desse monte de indicação. Moção de pesar foram 18 durante o ano, e isso corresponde a 198 falas. Título de cidadão, tivemos 11. Isso corresponde, multiplicado por 11 vereadores falando, a 121 falas. Moção de aplausos foram 38. Multiplicado pela fala de 11 vereadores, nós tivemos 418 falas. Ou seja, se você tirasse essa prerrogativa, que é de direito do vereador, não é? Eu não sou contra elas, não é? Mas se você tirasse a possibilidade de fazer moção, título de cidadania, moção de pesar e indicações, eles não teriam pauta. Porque se a gente faz a somatória do tanto de falas, e é um efeito osmose, parabéns, eu queria dizer que é bababá, bababá, e eles ficam ocupando o tempo. Enquanto isso, os verdadeiros assuntos, né, como por exemplo a questão da votação do Congresso Nacional pela anistia de Bolsonaro e das pessoas que
fizeram parte do 8 de janeiro, a gente estaria educando, esclarecendo e vendo o posicionamento, não é, dos veras. Então, isso para vocês verem. E tudo isso aqui que eu falei, na prática, não nos acrescentam no nosso cotidiano quase nada. E eu quero deixar bem claro que eu não estou falando de pessoas que foram referenciadas, indicadas por moção de pesar, de aplauso e muito menos por título de cidadão. Não é isso. Eu estou falando do quanto isso camufla o trabalho que a Câmara deveria fazer. Também é justo que eu apresente aqui o convite para participar da sessão solene enviado pela Câmara, né? Para mim, mesmo sendo um crítico ferrenho, a gente ainda consegue manter os traços de civilização. E eu recebi o convite, quero divulgar aqui para vocês e dizer que com certeza eu estarei lá. Sessão solene, a Câmara Municipal de Maracás, por meio do seu presidente Jonas Bernardo de Amorim, tem a honra de convidar Vossa Senhoria para a sessão solene de entrega dos títulos de cidadão maracaense e moções de aplauso. O evento será realizado nesta segunda-feira agora próxima, dia 15 de dezembro, né, de 25, às 18 horas. E como é um evento com muita gente, ele irá acontecer, não é, no teatro do Colégio Iraci Marlene da Hora Passos. Tá aí também o convite aberto para todos os munícipes. Vamos comparecer porque a gente sabe separar e distinguir a crítica, não é, da homenagem, do homenageado a quem propôs a homenagem, né? E a gente tem que preservar os nossos traços de civilização. Bem, tirando isso, vamos ver se dá tempo aqui a gente fazer alguns destaques. Olha, foi aprovado, porque estava em tramitação, o projeto de lei 169, né? Que autoriza o executivo a firmar contratos, convênios, termos de confissão, inovação das dívidas com todas as secretarias, órgãos federais, estaduais e empresas que prestam serviço para a prefeitura. O que significa este projeto, gente? Autoriza o prefeito, não é, a renegociar dívidas antigas, fazer novos acordos financeiros, estabelecer parcerias e convênios e assinar contratos e serviço público. Uma pena que no debate os veras não esclareceram isso para a população. O debate ficou em torno se daria esse cheque em branco para o prefeito a cada 3 meses a 6 meses. A maioria optou por 6 meses. E isto parece simples, né? Mas é um instrumento comum e necessário, mas extremamente sensível, né? E é uma autorização ampla, porque essa autorização mexe com dinheiro público, dívidas, serviços essenciais e contratos de grande impacto, né? Contratos, e se não tiver cuidado e fiscalização, porque agora o prefeito tem um cheque em branco, né? Isso vai mexer com contratos poucos transparentes, renegociação financeira que pode prejudicar o próprio município, favorecimento de empresas muito específicas e eleitas para boleto de campanha política, criação de dívidas futuras, né, que pode aí estar adquirindo sem debate público, e o uso político da máquina administrativa. Então a Câmara tem que ficar de olho para ver o que de fato esse cheque em branco vai o que vai acontecer com esse chefe em branco na mão do prefeito. Mas é um trâmite normal, sempre foi assim com outros. O problema aqui é que ninguém dá satisfação de nada, né? Sigamos. Também foi aprovado o plano plurianual do município, né? Que Alex é o salva-pátria da Câmara, parece que foi o único que ficou atento a todos os nuances do que poderia estar por ali.
e verbalizou que estava tudo ok. Confiemos, então, na leitura do vereador. Bem, também foi aprovado o PL 155, né, de Alex, que reconhece como utilidade pública municipal o Instituto Geriátrico do Estado da Bahia, o IGERBA, que é responsável pelo lar dos idosos que funciona ali na região da delegacia. A gente só gostaria de perguntar a Alex, que teve esse empenho, quem são essas pessoas, né? Como esse instituto chegou aqui? Quem trouxe esse instituto para Maracás? E o atendimento aos idosos é misto? Paga-se para os idosos que estão lá, as famílias pagam, ou é privado, é público, ou as duas coisas? Porque na medida que há um reconhecimento de utilidade pública, eles podem receber verbas, inclusive, não é, emendas parlamentares. A gente quer, não está nada contra o lado dos idosos, mas isso, desde a gestão passada, era um assunto meio entranhado aqui, sem muito esclarecimento. Eu acho, Alex, que você deveria esclarecer a população sobre tudo isso. Também foi aprovado o Programa de Incentivo da Educação de Jovens e Adultos, com um benefício de R$ 100 para incentivar a nossa galera da EJA, né, a estudar. Isso foi um projeto de Nelson, do prefeito, um projeto necessário, a gente tem que reconhecer que contribui. A nossa galera da EJA, ela já foi, né, já teve seu direito negado porque não estudou no tempo adequado e é um grupo, né, de pessoas trabalhadoras, de pessoas idosas, de pessoas que passam o dia todo cuidando dos seus familiares, dos seus netos, de uma galera também bastante adoentada por conta da idade, e esta contribuição mínima, que é baseada em critérios de acompanhamento, favorece e ajuda, é um estímulo para essas pessoas concluir. Eu sou apaixonado pela EJA, se eu tivesse que retornar sala de aula, eu ia fazer de tudo para trabalhar com essa galera, porque ainda é possível. Só que o mérito desse projeto não foi dos vereadores que estiveram lá hoje tirando fotos, bajulando e gritando e elogiando todo mundo. Aqui o mérito foi do próprio Todinho. Não é? Também foi aprovado um requerimento feito pelo vereador Alex, solicitando da Secretaria de Educação e Diretoria de Cultura informações sobre a adimplência e inadimplência de fazedores de cultura que foram beneficiados pelo Plano Nacional Aldir Blanc. Isso é uma coisa muito séria na nossa cidade, porque a edição número 1, que está se encerrando agora, este ano, aliás, se encerrou, teve pouca participação, os projetos foram projetos capengados e ainda teve, né, proponente, artistas que escreveram e não deram conta. Então a gente precisa acompanhar o uso do dinheiro público, sim, não é? E também foi aprovado a doação do terreno municipal para a União para a construção das casas populares. Graças a Deus, que é uma doação das nossas terras para a União que vai reverter na construção de casas populares. Maracás estava fora desse programa porque isso não agilizava entre prefeitura e o Estado. Quem sabe agora a gente pode ter acesso, né, à construção de mais casas e que os vereadores acompanhem os critérios de distribuição dessa casa para não cair para os privilegiados do prefeito, que aqui é comum. Eu sou de compadre Jaime, eu sou de compadre Armando, eu sou de Paulinho, eu sou de Nelsinho, eu sou de Fernando Carvalho e eu sou de Soia. E todo mundo que carregou bandeira pra gente recebe uma gratificação, sim. A gente sabe aí que as terras da cidade foi tudo dada. As terras da igreja também foi tudo vendida, assim, e Maracás adora uma coisa errada. Sigamos.